a gente não enriquece para contratar, a gente contrata para enriquecer. O que enriquece é a gente criar um sistema onde a gente coloca um time de pessoas até melhores do que a gente para fazer o que elas são feitas para fazer. Por exemplo, você pode ser muito boa, né, em atender as pessoas. Para você fazer o trabalho da sua secretária, existem pessoas que vão fazer isso muito melhor do que você e não vai ser tão caro para você, porque uma hora sua vale mais do que uma hora de uma recepcionista, né? Não querendo nenhuma forma de menosprezar, pelo desmerecer, mas a gente não aprende isso, né? A gente quer centralizar tudo, né? O médico, não, deixa que eu faço, né? Muita gente vem falar com a gente assim, poxa, mas será que eu realmente preciso da secretária? E a gente não tem como dizer que não, você precisa, porque o que a gente recomenda é que você aumente o seu retorno por hora. Para você aumentar o seu retorno por hora, você tem que agregar valor. Né? E como é que você vai agregar valor se você está fazendo tudo? Se realmente a gente fizer esse exercício de se perguntar, cara, o que é que eu amo fazer? Né? Será que eu realmente, dentro da medicina, eu estou fazendo o que eu amo fazer? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua trajetória, um pouco do seu conhecimento, né, um pouco da sua evolução. Né? É uma das coisas que é muito massa para a gente é ver a evolução dos colegas. Você, sem sombra de dúvida, foi uma das colegas que evoluiu de forma bastante inspiradora com o nosso curso. E, obviamente, tem muita coisa que eu quero explorar aí, que é sua. Tem coisa que a gente lhe ajudou, mas tem muita coisa que é sua que a gente vai explorar aqui hoje. É isso, seja bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e já fala um pouquinho aí enfim, um pouquinho de quem é você, a sua trajetória acadêmica. Boa noite, gente. Eu sou Luciana, moro no Rio de Janeiro. Sempre trabalhei em plantão, a maior parte da vida trabalhei em plantão. Me formei em 2010, esse ano vou fazer 10 anos aí de formada. Me formei em Valença, minha cidade natal, cidade que eu tenho muito orgulho eu brinco que eu sou nascida, criada e estudada lá e com muito orgulho. Fiz a minha residência de clínica médica lá e depois vim para o Rio. Quando vim para o Rio, eu tinha passado num concurso público de uma cidade do interior do Rio, que pagava, que assim, a gente ouvia. Eu cresci ouvindo que a gente tinha que ter um concurso público, que a gente tinha que ter algo assim certo, enfim. E assim que eu me formei, eu passei nesse concurso e achei que eu estava garantida, né? Porque eu tinha aquele concurso público ali. E não era na cidade do Rio de Janeiro, eu levava 3 horas para ir, 3 horas para voltar toda semana para fazer o plantão lá. Fiquei 5 anos lá, e desses 5 anos, 2 foi sem saber quando que eu ia receber. Eu trabalhava, eram 6 horas só de deslocamento, né? Na verdade, 30 horas, 24 de plantão, mais 6 horas de deslocamento. Vivi isso aí, esse desespero de ficar 2 anos sem saber quando que eu ia receber, trabalhar sem recurso, até que um dia eu era plantonista de andar, tinha um paciente com uma insuficiência respiratória aguda e eu precisei de 3 carrinhos de parada para ter material suficiente para entubar o paciente. Ali eu cheguei na minha gota d'água, foi a minha gota d'água e eu virei chega, não posso me expor a isso, não posso jogar fora todo o esforço que eu tive de uma vida inteira estudando para isso, né? Eu estava adoecida quando cheguei nesse ponto. E aí aqui no Rio, eu confesso que aqui eu não me vejo voltando a trabalhar no SUS. Então, depois eu fiz a minha especialização em geriatria, que é a coisa que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu faço efetivamente o que eu amo. Quando eu resolvi sair do SUS, pensei o seguinte, a gente pode muito bem exercer para que a gente veio, pode muito bem ajudar o outro, e não necessariamente tem que ser aquela pessoa que não tem recurso financeiro. As pessoas que têm recurso financeiro precisam da gente também. Eu me vi numa situação em que eu seria muito melhor aproveitada se eu tivesse estrutura. Então, para minha saúde e acho que até para que eu pudesse exercer
melhor a minha profissão, eu desisti do SUS. E aí continuei trabalhando na iniciativa privada, comecei a fazer ambulatório, mas sempre trabalhando em algum serviço, né? Quando foi ano passado, me surgiu a oportunidade de começar a atender os meus pacientes, que eu sempre trabalhei, desde que antes de me formar, já trabalhava em emergência e até hoje eu trabalho em emergência. Eu gosto muito de trabalhar em emergência. Acho que é um lugar que você faz diferença na vida do paciente, você define muita coisa. Eu comecei a atender em consultório, né? Eu subloquei um horário no consultório de uma amiga, e aí eu comecei a atender nesse consultório e naquela ocasião eu cheguei até por questões de interesse da gente, né, começar a procurar as coisas, apareceu o CVM para mim. Eu cheguei a assistir alguns vídeos dos meninos, e enfim, mas ano passado foi, apesar de eu ter iniciado isso tudo, foi um ano, para minha vida pessoal, um ano muito complicado, muitos problemas. O meu pai ficou internado muito tempo, acabou falecendo, então eu não era o momento. Apesar disso tudo, eu fui aos pouquinhos dentro do que me era possível. Eu fui buscando e construindo alguma coisa de consultório, ia lendo, enfim. No início do ano começou a aparecer um pouco mais de pacientes, e aí veio, antes da pandemia, quando iniciou a pandemia, no dia em que foi decretada a pandemia, eu caí doente com Covid. Foi algo assim bastante desesperador, porque ninguém sabia nada, ninguém sabia nada de nada, né? Eu digo que eu fiquei doente e eu não tinha ninguém que pudesse virar para mim e falar para mim assim, Lu, calma, é assim mesmo. Eu não tive isso. Hoje a gente consegue dizer isso para os pacientes, enfim, eu não tive isso. Mas tu ficaste sintomática, Luciana? Sim, cheguei a ficar internada, assim. Cheguei a ficar internada. Eu não fui um caso muito grave, mas assim, eu demorei muito a me recuperar, né? Eu faço atividade física, tinha dia que eu levantava do sofá e eu estava batendo a 150. É uma coisa assim, enfim. E esse período foi um período que eu fiquei afastada, né, dos meus plantões, e foi um período em que começaram a falar de telemedicina e tudo, e foi exatamente quando vocês fizeram várias lives sobre a telemedicina. E aí eu, em casa, né, sozinha, eu moro sozinha, em casa sozinha, eu ficava o dia inteiro estudando no computador, e ali eu fiquei consumindo tudo quanto era informação, conteúdo, e acompanhei todas as lives de vocês da telemedicina, que me ajudou muito, porque naquele momento eu já tinha sido convidada por uma empresa grande para iniciar um projeto de telemedicina, um projeto inovador. E assim, o conteúdo de vocês foi muito importante, porque isso eu ia aproveitando tudo que eu estava tendo de know-how da empresa para fazer para os meus particulares. Show. Então você aceitou então esse convite? Você foi lá com essa empresa? Sim, eu ainda ainda presto serviço para eles. Legal. É bem, bem legal. É um projeto bem legal. E isso te ajudou também, eu imagino, com a questão da renda mesmo, né? Porque como você trabalha com plantão, como você ainda não estava com consultório, enfim, imagino que isso tenha te ajudado. Sim, isso me ajudou muito. Isso me deu um gás e me deu alicerce mesmo para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, né? De hoje ter o meu espaço. Mas, assim, o conteúdo que vocês colocavam, aí eu fui consumindo não só a questão da telemedicina, mas os conteúdos gratuitos, e aí veio aquela semana do CVM, e assim, conforme eu ia sendo estimulada, né, por vocês e por tudo que eu ia lendo, a minha cabeça as ideias iam borbulhando e eu ia tentando colocar as coisas na prática. Então, eu coloquei muita coisa na prática para telemedicina, e
E depois eu me recuperei, né, do Covid, e aí surgiu uma demanda grande, muito grande, principalmente por conta do meu público, de atendimento domiciliar. E aí, de certa forma, as pessoas tinham um pouco menos de medo de mim, porque eu já tinha tido a doença. Então, é claro que até hoje a gente não sabe, né, se a gente pode se recontaminar, mas de certa forma isso trouxe um pouco de tranquilidade até para os pacientes me receberem na casa deles, e apesar de eu ir toda paramentada e tal, isso trouxe um pouco de tranquilidade. Show. Luciana, eu queria, antes da gente continuar, eu queria explorar aqui 2 pontos que eu acho fundamental para os colegas que nesse momento podem estar passando por algo parecido com o que você estava passando nesses 2 pontos. Primeiro, a maioria dos colegas, né, assim como você, por exemplo, um dia esteve, pode estar passando por esse momento agora, nesse momento. Pode ser que tenha gente assistindo essa live de um plantão, né? Quem nunca esteve no plantão ali normalmente respiro para ir no banheiro ou para ir no conforto e, enfim, para dar uma desopilada também, né? Então vai que tem alguém no plantão aí. Eu queria só reforçar o que você falou, tipo, primeiro, poxa, será que eu estou sendo bem aproveitado onde eu estou? Né? Será que o meu potencial, né? Será que o meu potencial, eu estou conseguindo exercer ele aqui? Né? E isso eu me identifico muito com a tua fala, porque foi sempre o que mais me afligiu, sabe, no serviço público. Não foi a grana, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, o médico não ganha mal. O médico não ganha mal. Mas o que mais me afligiu sempre foi essa impotência, sabe? Tipo, muitas vezes você sabe o que fazer e não consegue colocar em prática, né? Você fica nessa dependência, você fica nessa situação de impotência mesmo, né? E aí quando você tem um perfil como o meu, por exemplo, de querer fazer alguma coisa, de querer mudar, de querer implementar algo diferente, infelizmente o sistema te engole. As pessoas viram e falam assim, ei, para de reclamar, só faz aí, sabe? Não adianta. E sabe o que é que mais dói, sabe, Luciano? Olhando para minha trajetória, assim, é que muitas vezes eu ouvi isso de médico, de colega, sabe, que diz, cara, tu não vai mudar o mundo, sabe? Então não adianta tu ficar reclamando porque não tem um ambu, entendeu? Tipo, só aceita, cara. Só aceita. A pessoa ia morrer mesmo, sabe? Tipo, isso para mim, sabe, nunca foi algo que desceu, sabe, que eu digeri. Tem até um vídeo que a gente publicou recentemente de um colega falando assim, que quando a gente vai, infelizmente hoje, para o médico que aceita trabalhar nessas condições, muitas vezes vai por amor, muitas vezes vai por retribuição, porque pô, se formou na faculdade pública ou algo do tipo, ou porque quer realmente fazer diferença, na maioria das vezes a gente acaba prestando um desserviço, né, para o paciente, porque você fica ali numa situação em que você tem que atender volume ou que você não tem as condições, e aí muitas vezes o paciente, enfim, ele não melhora, ou ele, no seu caso, por exemplo, numa emergência, dependendo do nível ali do problema, o paciente pode ir a óbito. Eu já vi pacientes morrerem, eu nunca passei por isso, né, do ponto de vista de realmente chegar ao momento, mas quando, inclusive na faculdade, eu vi pacientes ir a óbito sem condições, sabe, no SUS. Então, eu queria só reforçar isso que você falou, sabe, a gente tem que parar um pouquinho para refletir e pensar, será que meu potencial está sendo realmente aproveitado aqui? E será que eu sozinho vou conseguir mudar o mundo? Agora, quando você... E aí muita gente pensa assim, pô, mas aí se todo mundo sair do SUS, como é que fica o SUS? Primeiro, se todo mundo sair do SUS, vão valorizar mais o médico, né? Vão valorizar e aí, enfim, aí entra quem tem que entrar, que são as pessoas que são as entidades de classe, que são os sindicatos. Não um médico, não você. A gente sozinho não salva o mundo. Agora, isso também não vai acontecer, isso a gente fala aqui, mas a maioria não tem coragem, né? A maioria fica preso nessa estabilidade que você falou, nessa garantia, sabe? Tipo, eu prefiro estar garantido ali, né, e ficar, enfim, vivendo aquilo do que ter a coragem de dizer um basta para isso e realmente lutar por o que a gente sonhou a vida toda, né? Isso foi uma fala também sua que a gente passa quanto tempo estudando, né, Luciana? Quantas coisas a gente abdica, né? Enfim, para chegar lá no momento em que a gente quer fazer a diferença, a gente está com mãos atadas, né? Então, o segundo ponto que eu queria destacar é o que você falou. Eu gosto de trabalhar na emergência. Eu acho muito massa, sabe? Tipo, quando você realmente está fazendo algo que você realmente gosta de fazer, né? O grande lance é que tem um mentor meu que fala assim, que o universo, ele
teve algum problema no universo, porque parece que as pessoas estão tudo nas funções erradas, no RH do universo. As pessoas estão tudo nos lugares trocados, sabe? Tipo, cara, quando você tá fazendo uma coisa que você ama e você tá no lugar certo, isso é maravilhoso. Não é por dinheiro, não é por status, não é por nada, é porque você tá se satisfazendo, você tá fazendo o que você veio fazer. Agora, o que acontece com a maioria, infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu não nasci para emergência. Só que eu demorei a cair a ficha, sabe? Eu demorei, tipo... Por quê? Porque é a minha personalidade, sabe? Mas se realmente a gente fizer esse exercício de se perguntar, cara, o que é que eu amo fazer? Né? Será que eu realmente, dentro da medicina, eu estou fazendo o que eu amo fazer? Se todo mundo se perguntar isso, vai ter espaço para todo mundo e vai estar todo mundo feliz e bem pago, entende? Agora, a maioria de nós fica indo porque está todo mundo indo, ou porque não vê outras perspectivas e acaba repetindo o que o colega falou, prestando um desserviço. Trata o paciente mal, não se atualiza, não melhora, não busca melhoria, enfim, e aí é ruim para médico, é ruim para paciente, é ruim para todo mundo. Então, e aí eu queria continuar para te devolver a fala, eu queria te perguntar, tua vida não tava no melhor momento não, né, quando tu entrou no CVM. Tu não tava com dinheiro sobrando, tu não tava tão bem de saúde, né, tu tava saindo de uma convalescência, tu tava numa transição. Como é que foi para ti tomar essa decisão de fazer um investimento, sabe, no meio da pandemia? Tu teve algum receio? E se teve, como é que tu lidou com isso? Aconteceram comigo algumas coisas, assim, porque eu tive que sair de um... Eu sempre trabalhei muito, sabe, Sidney? Muito. Eu já tive épocas de ter 5 vínculos, entendeu? Teve épocas da minha vida de eu trabalhar todos os dias, de domingo a domingo. Então, nessa questão toda da Covid, eu vivenciei algumas decepções mesmo, com gestores, com algumas coisas nesse sentido que já me deram uma força boa. E, além disso, foi a questão do que o caminho abriu para mim, né? As coisas começaram a aparecer e eu fui seguindo, né? Eu fui vendo que o meu trabalho estava sendo valorizado, que as pessoas estavam me buscando por mim mesma, entendeu? De certa forma, até esse consultório, né? Essa sala que eu acabei alugando e onde eu montei meu espaço, eu já sabia da existência dela e ela já era um sonho, assim, que eu já vinha vislumbrando. Na verdade, eu imaginava que isso ia acontecer, só que isso aconteceu um pouco mais cedo do que eu imaginava. Então, porque, de certa forma, a pandemia meio que catalisou tudo, né? Fez com que a demanda aumentasse e essas coisas todas tivessem acontecido comigo. Também houve uma mudança na minha forma de pensar, e eu acho que quando a gente põe foco e energia em cima de determinada coisa, eu acredito que as coisas se abrem para a gente, o universo se abre para a gente. Eu acredito muito nisso também. Show de bola. Legal. Só reiterar aí sua fala, né? Quando a gente se abre, o universo se abre. E as pessoas começaram a valorizar. Na verdade, eu diria mais. Você começou a se valorizar lá atrás, né? E a partir do momento que você se valorizou, que você disse, não, eu mereço mais do que isso. As pessoas começaram a te valorizar, né? Então, o João Paulo, né, que é um aluno da turma 3, ele falou isso também na conversa que eu tive com ele. Ele falou assim, cara, meu sonho sempre foi, como cirurgião, oftalmologista, chegar no nível em que eu ia chegar e os pacientes, onde os lugares iam me contratar para eu operar, porque é o que eu amo fazer. E aí ele trabalhava no local no Rio também, né? Pô, melhores alunos do Rio aí, tem muitos alunos bons do Rio, não os melhores não, mas alguns dos melhores. E aí ele disse que o que faltava, na verdade, era ele se valorizar. Quando ele chegou pro pessoal da clínica, disse, gente, para mim não dá mais, eu quero focar mais focar em outros locais, agradeço, tudo mais. No momento que ele mais se valorizou, foi quando o pessoal disse, não, doutor, peraí, você não quer vir só operar? Então, às vezes, a gente fica, né, colocando... por não se valorizar, né, quantas oportunidades a gente perde? Muitas vezes por ter medo de se expor, né? Por ter medo de fazer diferente, por ter medo de sair da estabilidade, né, daquilo que é garantido. Show! E aí você entrou no CVM. E aí o que mudou na tua vida depois que você entrou no CVM? Vamos lá.
Eu acho que foi assim um grande impulso, né, no sentido de, primeiro, estar convivendo dentro de um grupo com pessoas, né, que estavam no mesmo mindset que o meu. O conteúdo foi muito importante. Assim, uma das coisas que eu carrego definitivamente foi aquela questão da secretária, que vocês colocam muito bem. Porque, na verdade, antes da questão de montar a sala, eu estava já com essa situação aí da telemedicina, eu estava sozinha organizando tudo da telemedicina, trabalhando e, enfim, eu estava louca, completamente louca. Tu tinha demanda, mas estava faltando ali uma pessoa para te ajudar a gerenciar os processos. E ao mesmo tempo eu também fazia tudo de casa, né? A parte da telemedicina eu fazia tudo em casa. E aí um lugar que eu trabalhava, né? Que é um lugar específico para idoso, é uma clínica, é um lugar específico para o atendimento do idoso que tinha 3 recepcionistas que se completavam e que estavam acostumadas com o meu público. As 3 foram demitidas, assim, pá, na pandemia. E aí eu virei assim, é agora, eu preciso de uma delas comigo, porque aí eu contratei uma delas, a Dayana, que está comigo, e aí foi mais um gás, né? Porque eu parei de fazer coisas que ela podia fazer por mim. E aí eu comecei a ter mais tempo hábil para poder planejar as coisas, porque como eu falei, minha cabeça, eu nem dormia de tantas ideias e de tantas coisas que eu queria implementar, mas que eu não tinha como fazer isso tudo sozinha, porque de certa forma o nosso trabalho depende muito do nosso trabalho, né, da nossa atuação. E até a gente, é outra coisa que o CVM põe para a gente, né, que é importante, é fundamental, é o que tem de mais nobre, é o nosso atendimento, mas até quando eu vou conseguir ficar atendendo o tempo inteiro? Isso eu vi muito isso, dentre muitas coisas que eu fiz na vida, eu trabalhei em plantão de ambulância. Assim que eu vim morar no Rio, eu trabalhei em plantão de ambulância. E eu via médicos idosos dando plantão. Isso me dava desespero, sabe? De pensar, gente, eu não quero isso para minha vida. Não que eu não goste, eu gostava também de trabalhar em plantão de ambulância. Foi um grande aprendizado. Até hoje eu tenho uma visão completamente diferente do atendimento domiciliar, até porque eu trabalhei com emergência nesse sentido. Mas eu não queria isso para mim. E aí a gente tem que se planejar, porque a gente envelhece, a gente fica cansado, né? A gente tem que ter uma vida independente do trabalho também. A gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Isso para o médico é muito difícil. Ainda para mim é algo muito difícil. Eu ainda estou mais no viver para trabalhar do que trabalhar para viver, mas estou desenhando um plano para que essa situação se inverta. É só uma questão de tempo. A partir do momento que você desenha e que você começa a executar, é uma questão de tempo. Realmente tem coisas que não dá para você pular etapas, né? Tem que viver aquilo, tem que passar por aquilo. Mas uma vez que você já tem... Agora, e aí é uma das perguntas que talvez eu iria te fazer, mas eu já aproveito para fazer agora, a gente fazer no final. Então, o que você está me falando é que você tem um plano agora. Antes do CVM, você não tinha um plano, por exemplo. Você tinha uma ideia de ter um consultório lá na frente, você já tinha... por isso que eu falei, né, sem combinar nada, eu falei, a gente vai tirar coisas que estão dentro de você. E aí que, na verdade, eu tinha um sonho, né? E o CVM me deu uma forma de montar uma técnica, me deu ferramentas, né? Me deu a possibilidade de executar de uma forma mais eficiente muita coisa que estava bagunçada dentro da minha cabeça, muita coisa que eu já tinha ideia, mas que faltava uma ordem, faltava um fluxo para que eu conseguisse executar. E aí o CVM veio muito nesse sentido, de me dar técnica, de me dar ordenamento das coisas mesmo.
Show. E aí eu queria pontuar duas coisas que você falou. Primeiro, a gente não enriquece para contratar, a gente contrata para enriquecer, tá? O trabalho não enriquece a gente, né? O que enriquece é a gente criar um sistema onde a gente coloca um time de pessoas até melhores do que a gente para fazer o que elas são feitas para fazer. Por exemplo, você pode ser muito boa, né, em atender as pessoas, mas para você fazer o trabalho da sua secretária, sabe, tipo, existem pessoas que vão fazer isso muito melhor que você, né, e não vai ser tão caro para você, porque uma hora sua vale mais do que uma hora de uma recepcionista, né? Não querendo nenhuma forma de menosprezar, pelo desmerecer, mas a questão é que a gente não aprende isso, né? A gente quer centralizar tudo, né? O médico, não, deixa que eu faço, né? Muita gente vem falar com a gente assim, poxa, mas será que eu realmente preciso da secretária? E a gente não tem como dizer que não, você precisa, porque o que a gente recomenda é que você aumente o seu retorno por hora. Para você aumentar o seu retorno por hora, você tem que agregar valor, né? E como é que você vai agregar valor se você está fazendo tudo? Segundo ponto é em relação a ser falar da questão do caminho, né? Da estratégia. Às vezes a gente está tão intoxicado de trabalho, a gente trabalha tanto. Tu falaste de 5 vínculos, eu estava contando aqui, eu já tive até mais. E minha vida começou a mudar quando eu comecei a dizer não para esses vínculos, sabe? Tipo, e hoje, cada vez menos vínculos e mais qualidade de vida, mais crescimento, mais impacto, mais inclusive remuneração. Então, quando a gente para planejar, né? Peraí, beleza, eu tenho um sonho, mas o que eu estou fazendo diariamente para construir esse sonho? Então, seu sonho, ele começou, na verdade, seu sonho não, seu objetivo, né? Quando você traça uma meta e coloca ali um passo a passo, você tem um objetivo, é uma questão de tempo. Então, ano passado, quando você decidiu, você tomou uma decisão, eu vou montar meu consultório, eu vou ter meu local próprio. Você começou ali, né? E aí você foi respeitando o seu tempo, passou por um momento em que você teve um momento emocional, né, difícil, né, realmente, com a questão do seu pai, e aí depois veio o Covid, veio a pandemia, né? E aí você disse, não, é agora, o melhor momento é agora. Inclusive, eu queria aprofundar um pouquinho nisso, de novo, reiterar, na verdade. Talvez você ache que não é o seu momento porque você está num momento financeiro ruim, mas talvez esse seja o seu melhor momento. A questão emocional da Luciana é totalmente diferente da questão da pandemia. Uma questão emocional, realmente, é difícil você pensar, você ser criativo, você ter coragem quando você está emocionalmente envolvido com um familiar, por exemplo, ou quando você saiu de um relacionamento, ou quando você está... Enfim, às vezes é Deus, o universo, sei lá o que você acredita, querendo te dizer, olha, será que não está na hora de você mudar? Então, será, Luciana, se a pandemia não tivesse vindo e você não tivesse adoecido, e você não tivesse, de verdade, imergido no CVM, na semana do CVM, no curso Consultório Médico Online, será que você teria tido resultados tão rápidos? Provavelmente não, Sidney. Provavelmente não. Eu tenho uma amiga dentista, né, que chegou até a fazer uma live comigo já, uma amiga muito querida. E ela usa uma imagem, né, de que a gente, quando está trabalhando, a gente fica igual um hamster correndo na rodinha. E é bem isso, né? A gente fica ali e o mundo está acontecendo ali fora e a gente continua correndo na rodinha. Então, eu tirei o meu hamster foi expulso da rodinha naquele momento. Você quebrou a roda. Você quebrou a roda. E aí muito massa. Eu tive essa oportunidade. Eu digo que, na verdade, foi muito complicado a questão do Covid, principalmente no momento em que eu peguei. Não tanto por tudo, porque pela minha questão clínica em si, fiquei ruim, mas não cheguei a ser entubada, não cheguei para o CTI, nada disso. Mas o momento em que eu peguei foi um momento muito desesperador, mas no final das contas acabou sendo uma oportunidade, literalmente uma oportunidade. Eu encarei dessa forma, eu falei assim, todas as vezes que em algum momento eu fui parada, eu procurei parar, refletir, mudar alguma coisa, e eu sempre fiz isso, e sempre deu certo. Algumas vezes eu torci o tornozelo e depois de torcer o tornozelo eu já fiz algumas coisas do tipo nesse nível da gente de mudança drástica, entendeu? Show. E aí eu queria avançar para o seguinte, então aí você foi lá, entrou, primeiro você
começou a sua jornada lá atrás, aí você alugou uma sala, começou pequeno, mas sonhava grande, isso também é uma coisa que eu já peguei aqui. E aí, estudando sempre também, mentalidade de aprendiz, que é uma das coisas que a gente fala muito, de realmente quebrar essa barreira, porque eu não sei se aconteceu contigo, não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que, tipo, a gente cria uma barreira muito grande, tipo, será que eu realmente preciso disso? Será que realmente esses conteúdos vão ser transformadores mesmo? Pode ser que tenha gente achando que você é atriz, tá? Que a gente está te pagando para você estar aqui. Tamanha é a barreira que muitas vezes a gente coloca na nossa frente, né? Você não, né? Você, assim, a exemplo de muitos outros colegas que inclusive já vieram aqui para falar um pouco da trajetória deles, se colocaram como aprendiz, sabe? De, beleza, tá aqui o método, eu vou estudar, vou estruturar e vou aplicar. E aí, inclusive, eu queria que você contasse a história, já entrando nessa questão da barreira, de quando foi a história, para mim, me marcou muito, né? Uma das lives que a gente estava. Você falou que foi lá, visitou, foi fazer um atendimento domiciliar, inclusive um paciente com pós-Covid. Enfim, você viu a necessidade de um paciente precisando do seu serviço e você foi lá, de forma bem natural, ofereceu para ela um acompanhamento intensivo. Como é que foi para ti isso? Queria que você falasse um pouquinho. Bem, eu conversei, né? Geralmente antes de qualquer visita domiciliar, principalmente se for uma consulta domiciliar nova, né? Primeira visita, eu geralmente converso com alguém. Esse alguém geralmente é o filho, no meu caso, é algum filho, um cuidador, alguém nesse sentido. E aí eu procuro meio que saber o que eu vou encontrar. E era um paciente pós-Covid, né? Um paciente que estava me procurando através da indicação de uma colega, e essa colega, ela foi muito importante na vida desse filho que me contactou. Então, a indicação dela era uma indicação que tinha peso. E aí eu já fui pensando nisso, né, de que esse paciente queria uma reabilitação, precisava de uma reabilitação. Ele tem plano de saúde, mas também já trabalhei em home care, enfim, eu sei como as coisas funcionam e sei como é que é esse tipo de atendimento. Então, eu cheguei lá e ele já tinha tido alguns atendimentos do home care, não estava satisfeito, porque efetivamente não ia atender a demanda dele de reabilitação. E aí propus para ele fazer esse acompanhamento com a minha equipe, né? E aí eu escolhi pessoas que poderiam exercer aquilo, e ele topou, e foi muito legal, assim, superou as nossas expectativas, né? A resposta desse paciente ao nosso tratamento foi melhor do que nós mesmos imaginávamos, né? Em um mês, um paciente que praticamente não tinha controle de tronco já estava andando e brincando de ficar sem a bengala. Então foi assim algo muito bom, muito gratificante, extremamente. E aí para esse paciente, você e a sua equipe estavam ali de forma intensiva, estavam mais próximos, estavam ali. Para quem é clínico, isso é primeiro, é poderosíssimo do ponto de vista principal da nossa profissão, que é ajudar o paciente a se recuperar mais rápido, a ter mais resultado, né? E que muitas vezes a gente não consegue monetizar isso. Pelo contrário, algumas especialidades como a sua, geriatria, pediatria, a própria cardio, endócrino, a gente acaba fazendo esse a mais, mas a gente não consegue muitas vezes ter um retorno, por exemplo, financeiro disso. A gente acaba, por exemplo, uma consulta que o colega pode cobrar, sei lá, R$300, aí ele dá um retorno e já fica por 150. Se ele for fazer uma consulta de 1 hora e meia, a consulta dele já cai bastante o valor da hora dele. Aí depois ele tem que ficar dando assistência por telefone, à noite, outros dias, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp. Muitas vezes a hora desse colega está valendo quanto? R$50, né? E a gente tem essa barreira, né? De meu Deus, será que eu cobro? Será que eu não cobro? E aí eu queria, com a tua história, com esse caso, eu queria deixar claro que, inclusive, se tiver algum paciente aí, pode ser que tenha, quando o médico consegue cobrar por um serviço que ele efetivamente entrega e que gera valor para o paciente, ele tem que cobrar. Porque pior é a gente não cobrar e a gente depois não conseguir dar assistência adequada, a gente está ali correndo, né? Muitas vezes, né? Não prestando o serviço da melhor forma.
Então, quando você cobra um valor justo, eu estou falando de valor justo, eu não estou falando de explorar o paciente, não. De um valor justo. Um valor em que realmente você possa estar ali à disposição daquele paciente, você, sua equipe, você está ali, por exemplo, ter uma pessoa para fazer esse acompanhamento, para acompanhar e tudo mais. Então, para o clínico, estruturar um programa de acompanhamento e oferecer isso para os pacientes é uma das coisas que, para a gente, vale muito a pena. Uma das coisas que te ajudou bastante. Tem te ajudado, né, Luciano? Sim. Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó, de uma colega. Como é que você tem trabalhado as parcerias, enfermagem, física? Como é que você desenhou isso? A Ingrid está perguntando. Na forma de parceria mesmo, sabe? Eu tive a oportunidade eu tenho a oportunidade de conviver com profissionais de múltiplas profissões e que são especializados na minha área, né? Isso para mim é muito, muito importante. São profissionais que têm formação em gerontologia, sabem literalmente lidar com o meu público, né, com o meu tipo de paciente. E tive a oportunidade de trabalhar num lugar que a gente tinha essa coisa da troca, e quando a gente aprende a trabalhar assim, né, isso é muito legal no geriatra, sabe? A especialidade da geriatria é uma especialidade que tem plena noção de que ninguém trabalha sozinho. E quando a gente trabalha com outros profissionais e troca com esses outros profissionais, a gente consegue enxergar o paciente por todos os ângulos. E, às vezes, uma coisa que ele não falou para você, ele falou para o fisioterapeuta, ou ele falou para o nutricionista. Então, você, quando reúne com a equipe e discute aquele caso, você acaba pegando pormenores que iam passar batido se você não tivesse ali. E mais que isso, você tem o olhar do profissional especializado naquilo e que tem um contato próximo com o seu paciente. Então, assim, esse caso, né, do programa de acompanhamento, se eu estivesse sozinha, não ia nunca resolver fazer, nunca que sozinha ia conseguir fazer esse paciente andar em um mês, entendeu? Ele teve esse resultado todo porque, assim, eu soube escolher exatamente os profissionais que iam estar ali com ele topou, foi um paciente que quis, aderiu ao tratamento da equipe, né, e foi em frente. Então, foi basicamente isso. Mas a questão das outras profissões, né, da equipe multi, é na parceria mesmo. Show de bola. Luciana, a gente está chegando aqui já para o final, então a gente já chegou no momento em que você começou a colocar em prática ali tudo que você estava aprendendo, né? Por exemplo, a questão da secretária, que você falou que foi um ponto fundamental, aí tem a questão do plano de acompanhamento, e a demanda aumentando, e aí você diz, quando foi o momento que você, acho que é uma pergunta de quem está aí também do outro lado, quando foi para você definir, não, agora é o momento? Aconteceu alguma coisa, ou você, enfim, e aí você montou o seu próprio local, e como é que foi montar, eu vi a gente estava no backstage aqui da inauguração, como é que foi para você o dia que você inaugurou a clínica, enfim, fala um pouquinho disso para a gente. Como eu disse, eu já tinha a sala em mente, já vislumbrava, né, a sala de uma amiga, e eu sonhava, já falava assim, essa sala vai ser minha, essa já sala estava namorando ela, né? Já estava namorando sem conhecer, sabe, Sidney? Eu namorava a sala por causa da localização da sala, que é num prédio que eu gosto muito, e que localizado fica numa localidade estratégica para onde eu já vinha trabalhando, para onde eu moro e para o estilo de vida que eu estou desenhando para mim. E aí, na verdade, essa coisa que o CVM também proporciona para a gente, né? Da gente estar convivendo com pessoas no mesmo mindset. Eu aqui no Rio acabei criando um grupo de colegas que estão mais ou menos na mesma vibe, né, de montar o próprio consultório e tal. E aí, uma amiga que é cirurgiã vascular, a gente estava conversando e tal, e surgiu a coisa do ir lá ver a sala. Inicialmente, eu pensei de alugar junto com ela. E aí, ela não pôde ir, enfim, eu fui sozinha, vi a sala. Quando eu vi a sala, me apaixonei. Fiquei surtada, não dormia. O primeiro encontro, então, foi
Sim, só que aí, como a minha demanda pela sala era muito maior do que a dela, eu optei por montar sozinha e ela pegou um horário, né? Ela subloca um horário, porque a especialidade dela, numa cidade grande que nem a gente mora, para ela é interessante ter vários pontos de atendimento, né? Não concentrar tudo num bairro só. Então, foi assim. Mas a inauguração foi algo assim, foi a realização de um sonho mesmo. Foi aquela coisa assim da minha família, que, né, eu aqui no Rio moro sozinha, mas meu irmão veio de São Paulo, minha mãe veio de Volta Redonda, minha madrinha foi uma festa mesmo. Foi quase que um casamento meu com a minha vida nova, vamos assim dizer. Foi muito legal. Que massa, que massa. Luciana, vamos lá, a gente já viu aí que muita coisa mudou, né, na sua vida, mas se tu pudesse dizer assim, citar o que tem mudado, assim, de fato, o que mudou na sua vida no pós-CVM, assim, tipo, não necessariamente falando só do consultório, mas da vida pessoal, visão, perspectiva, enfim, o que mudou? Mudou que, assim, hoje eu não chego mais com a minha maleta e atendo, né? Hoje eu tenho que chegar e olhar tudo. Apesar de eu ter pessoas junto comigo, eu tenho que olhar se o canto está sujo, eu olho, eu sou bem... E você fazer isso sem você fazer isso no instinto, a chance de você fazer isso e isso dar errado é muito grande. E para você fazer isso, você tem que ter muita coragem, porque é muito investimento de vida mesmo, né? De dinheiro, de vida, de tempo. E tudo que a gente não quer é que isso dê errado. Então, se a gente pudesse ter por trás de você uma técnica, ter um checklist, ter toda uma questão que você... Isso o CVM trouxe meio que quase que pronto para mim e eu adaptei para minha realidade. Isso fez muita diferença, né? Então, eu acho que é isso. Mas, por outro lado, olhando o que eu acho que é o mais importante, é que hoje eu tenho liberdade de trabalhar como eu acho que deve ser. Eu faço ali dentro, eu pratico o meu atendimento da forma que eu acho que é digna. Hoje, tudo que eu passei, todos os lugares que eu trabalhei, foram importantes para eu ver o que funciona, o que não funciona, o que eu concordo e o que eu não concordo. E a partir de agora eu tenho a liberdade de fazer da forma que eu acho que é digna. Eu posso dar um atendimento que eu sempre sonhei para o meu paciente, entendeu? Isso não tem preço, não tem preço. Show de bola. Minha amiga, muito obrigado, gratidão de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente fica muito... Eu falo principalmente por mim, né? O CVM é um projeto que, na verdade, nasceu de mim e o Arthur veio para a gente casar e desenhar esse projeto e a gente tem melhorado a cada turma, enfim, para a gente é muito massa, porque quando a gente te ajuda, quantas pessoas a gente vai tocar, né, te ajudando? Quantas pessoas, né, esse paciente que em um mês voltou a andar, né, enfim, e aí para a gente é muito, não estou sabendo nem me expressar aqui, mas é muito gratificante, a expressão que eu tenho falado é que se alimenta a nossa alma. Então, de verdade, obrigado. Parabéns pela sua evolução, parabéns pela sua coragem, parabéns por ter se valorizado, parabéns por não ter desistido, parabéns por não ter desistido principalmente do seu sonho, porque dificuldade todo mundo tem. Quem não tem, quem diz que não tem, quem acha... Não existe, todo mundo tem, todo mundo... A vida é uma eterna montanha-russa. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. A questão é, quando a gente está embaixo, a gente tem que saber que uma hora vai passar e a gente tem que continuar trabalhando, estudando. Quando a gente está em cima, a gente também tem que ter humildade para saber que daqui a pouco a gente pode estar lá embaixo. Então, parabéns. Você, mais do que nos ajudar aqui a mostrar para os colegas que o nosso método existe e que ele funciona, você está nos ajudando a reforçar a crença dentro de mim, inclusive, dentro da gente, de que o que a gente está fazendo
é muito maior do que a gente até imagina, né? Então, obrigado. E eu queria que Eu você também agradeço. queria que você ficasse com Eu fique à imagino vontade, que pode falar. assim, o que vocês sentem é semelhante ao que a gente sente quando tem um tratamento, trata de um paciente e ele evolui de forma satisfatória, ou às vezes, como foi meu caso, né, melhor do que a gente esperava. E vocês estão podendo dar para a gente, vocês estão dando para a gente e para o universo e para o mundo capacidade, estão capacitando, dando liberdade para que pessoas que podem fazer muita coisa consigam exercer esse muita coisa, consigam exercer o cuidado, que é para isso que a gente veio, né? Nós, médicos, viemos para isso. Quando a gente efetivamente cumpre a nossa vocação, a gente veio para isso. Então, vocês estão facilitando que a gente faça o que a gente veio para fazer, que a gente consiga executar tudo que a gente estudou, que a gente possa ser mais realizado com isso e é uma coisa que vai se difundindo. Eu sou muito grata a todo o suporte que vocês dão para a gente, né? Toda atenção e carinho que vocês dão junto da oportunidade, não só de ter conhecimento da técnica, mas também de conviver com pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo mindset. Legal. Querida, que Deus continue te abençoando mais e mais. Cresça. Quanto mais você crescer, quanto mais você brilhar, mais pessoas vão ver que é possível. Seu brilho vai estimular outras pessoas a brilharem também. E é isso. E muitas pessoas vão ser cuidadas com carinho, com amor. Muitos pacientes, né? Muitos idosos aí envelhecendo com saúde, envelhecendo de forma digna, envelhecendo com liberdade, com autonomia. Então, parabéns, mais e mais sucesso e tamo junto. A gente uma vez CVM, sempre CVM, tamo junto para sempre. Tchau, pessoal. Obrigada, Sidney. Boa Tamo noite. junto.